gente, não é possível. Não é possível. Irmão, vocês matam nós do coração. Gente, antes de gravar, tava todo mundo meio tímido. Apertou gravando, todo mundo... Onde vocês estavam? Nós estamos em Itajaí. E nós vamos para uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Assim como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, nós sempre temos um encontro por aqui. Há 5 anos, sem falhar uma semana. Tudo para ajudar você a ir mais longe, a caminhar com Jesus. Então, antes da gente ir para a mensagem, eu vou te pedir um favor, rapidinho. Curte o vídeo. Irmão do glória a Deus, vem junto. Curte o vídeo, compartilha, manda pros inimigos, pros amigos, manda no grupo de família que você deseja sair toda semana. Então, manda algo de Deus lá. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ó, os irmãos, sininho, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. E por falar em mensagem, vamos para ela. João 5. Vocês ainda vão me matar do coração, gente. De verdade, eu falei, Senhor, o que vai acontecer de nós quando começar? Aí começou, vocês apareceram. Irmão, se prepara para a série mais animal da história. A presença de Jesus é real nesse lugar. E a mensagem é de João 5. Eu vou ler para você. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e aquele, pois, que primeiro entrasse nas águas, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aleluia. Lindos, eu amo as histórias da Bíblia. Inclusive, esse lugar aqui, agora quando fomos para Israel, nós fomos exatamente na frente. Inclusive, um dia eu vou levar alguém do canal. Só quando 10 pessoas acreditaram. Se nós levar só os 10 já tá bom, né? Vai bater 10 milhões o canal do YouTube e a gente vai levar alguém. Amém. Só que olha bem, essa história, ela é exatamente na geografia que você olha quando vai lá. Existem lugares de Jerusalém, de Israel, que você sabe mais ou menos aonde é um raio de espaço, que naquela geografia, se você escavar, ali aconteceu. São afirmações mais complexas, você dizer, olha, foi aqui. Poucos lugares você tem essa certeza, e esse é um deles. O tanque de Betesda. A geografia, ela é extremamente bem explicada na Bíblia. Está próxima ao portão das ovelhas, ao lado norte. Ou seja, é lá. Então eu fui lá. E quando você chega, é um pouco deprimente aquele lugar, porque você revive as histórias. E por mais que a gente saiba do milagre que aconteceu, aquele clima não era tão bom. Era um lugar de gente doente. A Bíblia diz que ali ficavam cegos, mancos, paralíticos, e todos esperando a mesma coisa, um milagre. Todos queriam ver o anjo descer, agitar as águas e ser curado. E veja, isso acontecia de tempos em tempos. Só que se você for lógico, você vai perceber
que alguns doentes tinham mais vantagem do que outros. Bom, coloque numa corrida um cego, um manco e um paralítico. Quem ganha? Olha o povo da quinta série. Oh, gente, é que é lógica. Se você... um pouquinho de lógica, o manco ganha. O paralítico não se move, o cego não sabe onde vai. Precisa ser guiado. Então, aonde todo mundo quer a mesma coisa, quem sofre menos vantagem tem. E aí é estranho o caminho da mensagem que se segue, se a gente for olhar, que aqui era mais ou menos assim que acontecia. O anjo descia, as águas agitavam. Então quem chegasse primeiro era curado. Só que há uma grande desvantagem aqui, porque daí a Bíblia vai contar sobre uma figura que tem ali, que está doente há 38 anos. Paralítico. A Bíblia não fala exatamente que ele é um paralítico. A Bíblia diz que ele tem uma enfermidade, mas como ele está deitado no leito, não se move, se sugere que seja um paralítico. E é dessa forma que a gente começa a mensagem, o clima, a cena. Um paralítico deitado há 38 anos no mesmo lugar, na frente do milagre, vendo o milagre descer e nunca conseguiu viver o milagre, vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e com ele nunca acontece nada, vendo o milagre chegar para todo mundo e para ele nunca chegou. Aliás, até chegou, mas ele não conseguiu levantar, porque o que ele precisa é levantar. Então é como se começássemos uma história de final triste. Não tem como resolver a vida dele. A competição é grande, o anjo desce, e é assim que a gente observa a história. Há um outro detalhe. A Bíblia vai dizer que nesse lugar, no tanque de Betesda, havia uma função que não era ser ali os doentes curados, os leprosos purificados. Não, ali era para lavar os animais que seriam oferecidos no templo em sacrifício. Ou seja, é um lugar que cheira mal. É um lugar que tudo que sai dali em direção ao templo sai para a morte. Vai morrer, vai ser sacrificado. Então as ovelhas que entravam ali para ser lavadas, os gados que entravam ali para ser lavados para o sacrifício, iam morrer. E é isso. Essa é a cena. Essa é a lógica. Pronto, final triste. 38 anos, tempo demais esperando, não vai acontecer. E aí, lindo, o tempo passa. Nós estamos no século 21 e essa sensação está no nosso meio. A gente só não consegue dizer como e de que jeito explicar. Mas está cheio de pessoas do nosso lado dizendo: vejo o milagre de Deus acontecer na vida de todo mundo e não acontece nada na minha. Eu vi Deus fazer coisas incríveis na minha família, mas na minha nunca chegou, na minha casa nunca chegou. Eu já vi tanta coisa boa na vida dos outros e para mim parece que não tem esperança. Eu estou há muito tempo no mesmo lugar e nada acontece. Eu vejo Deus de verdade, mas Ele não entra na minha história. Parece que Ele sempre está fazendo na vida dos outros. É muito isso quando você vive só de testemunho que os outros contam e não daqueles que você carrega. Essa perspectiva, ela não é nova, ela é a vida, ela é cíclica, ela se repete. Eu vejo um milagre e não chega na minha casa. O outro acontece comigo não. Deus prospera o outro, na minha vez não chega. E parece que essa é a posição de que vivemos muitos de nós. Deitados próximos do milagre, mas sem força para chegar. E aí, lindo, eu prego para uma geração que tem a idade muito parecida com a minha. E essa é a idade da crise. É os 30, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quem está chegando nos 30 está preocupado com algumas coisas. Se não casou, vai passar céu e terra. Esse concorda comigo? Carreira. Se a carreira não deslanchou ainda, essa pessoa está preocupada. Está assim: o céu, a vida, ó azar. A Jéssica tem 3 anos a menos que eu, já é formada e está na empresa e a gente está assim, nada acontece. E é assim, o outro teve 10 filhos e você não saiu nada ainda. São idades de decisões, de milagres. E eu não estou falando nem só de enfermidade, eu estou falando da vida como um todo. É aquela sensação de estagnação da história, como se tudo acontecesse com os outros e nada com a gente. Só que aí a Bíblia
vai trazer paz sobre nós. Fala para uma pessoa com mais de 30 anos perto de você. Fala para ele, vai ficar tudo bem. Relaxa. Aleluia. Fala com a sua boquinha para você ouvir. Fala assim, vai terminar tudo bem. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus no meio do marasmo. Irmão, essa é a sensação que dominava aquele lugar. Só que aí a Bíblia diz que está tendo uma festa dos judeus. Era sábado. E um homem que ainda não é famoso. Aleluia. É bom falar dele, porque eu já sei o final da história. É um spoiler que eu já conheço. A Bíblia diz que um homem que ainda não é muito famoso. Ele não era famoso ainda, não, irmão. Ele era normal. Ele era normalzinho. Ele entrava em qualquer lugar, ninguém tirava selfie. Ninguém parava ele para pedir uma oração. Ninguém falava das histórias tristes da vida para ele, porque ele era só o filho do José e da Maria. Você está entendendo? Então ele ainda dava uns rolês dele no Jerusalém, Cafarnaum. Ele dava uns rolês e ninguém parava. Só que teve um dia que as coisas começaram a ficar insustentáveis. Quando ele começou a mostrar quem ele era. Ele não era só o filho do José e da Maria. Ele era o Messias, o nosso Salvador. Aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não ficou famoso porque era bonito, irmão. Ele ficou famoso porque era a palavra escrita vivendo na terra. No início, lembra? O princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nome dele é Jesus. Aleluia. Jesus está chegando. Ai, que triste, meus irmãos. Tudo. Nossa, o que muda? Obrigado. Irmão, a notícia que Jesus está chegando já tem que abrir um sorriso no nosso rosto, porque a vida do homem é uma antes dele e é outra depois dele. É uma antes de ele chegar e depois que ele chega tudo muda. Mas vamos embora. Jesus está chegando. Não tem segurança, não tem ninguém em volta dele. Ele vai entrando em Jerusalém, passa pelo portão das ovelhas. É muito doido, a gente passa pelo mesmo lugar. O portão das ovelhas, você viu? Tem lá a mezuzá na entrada. Aí você passa pelo portão das ovelhas, entra e vai em direção ao tanque de Betesda. Aí, irmão, ele entrou no tanque de Betesda. Qual é a sensação do paralítico? Atraso, abandono, tristeza. Nada comigo acontece. A vida está com o final marcado para ser triste. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus, sabendo do paralítico, não, vamos de novo, peraí. Ninguém sabia de Jesus, mas Jesus sabia do paralítico. Não, talvez você não entendeu. Vamos de novo. Meu lindo, talvez você ainda não conheceu Jesus direito, mas Jesus já conhece você. Talvez você ainda não sabe as qualidades que Ele tem, mas Ele conhece você antes de você se formar no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Ele sabe o teu nominho, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa e Ele sabe a hora certa de chegar. Calma, não chegou ainda. Aí Jesus está chegando, entrando no tanque de Betesda. A Bíblia fala que haviam 5 alpendres e neles ficavam muitos doentes. Então Jesus está entrando e está todo mundo olhando para onde? Para o tanque. Por que eles estão esperando? O anjo descer. Só que quem está entrando no tanque? O chefe do anjo. Ô bebê, presta atenção. Tá todo mundo dizendo, desce anjo. O chefe do anjo está entrando no meio do rolê, irmão, e ninguém está vendo ele. Ele está chegando e ele está caminhando, passando pelos doentes. Eu imagino ele falando assim, sai da frente, vai que o anjo desce. E a gente não vê ele chegando, irmão. O chefe do anjo está na casa. Eu vou te falar, a maioria das vezes ele chega e a gente nem sente que ele chegou, mas ele já está andando no nosso meio. Ele já está mostrando sinais à nossa volta. Ele já está dizendo, eu estou presente e estou chegando aonde você está. Aleluia. Só que aí, irmão,
O paralítico não sabe quem ele é, os doentes não sabem quem ele é, então ele consegue entrar e caminhar até o paralítico. Aí ele chegou no paralítico e ele diz assim: ei, o paralítico, pois não? Quer ficar curado? O que ele tem que dizer? Fala pra mim, o que ele tem que dizer? Mas não é o que ele diz. Sabe o que ele diz? Porque eu já estou aqui há 38 anos. Ele começa a contar o que aconteceu antes de Jesus chegar. Eu estou aqui 38 anos, ninguém me valoriza. O senhor acha que quando o anjo desce alguém me leva? Ninguém me leva, ninguém está nem aí para mim não. Eu sou aqui o paralítico, 38 anos no mesmo lugar. E Jesus está assim. É que ele não pergunta nada disso não. Lindo, eu quero que você saiba no nome de Jesus que toda sensação de atraso que você carrega, que toda dor de ausência que você sente, de talvez imaginar que foi abandonado no caminho, que ninguém olha, que ninguém te conhece, que ninguém sabe o que você sente ou o que você passa, e que a sua história não terá um final feliz. Deixa eu te dar uma boa notícia: o tempo de esperar acabou. Ele está entrando na história, Ele está presente. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele está chegando, e com Ele a esperança. Se você quiser viver uma vida nova, Jesus está olhando para você dizendo: quer? Porque se você quer, eu quero. Aí Jesus está esperando ele, porque nós somos assim, irmão. Jesus chega e a gente está contando o que aconteceu antes dele chegar. A gente está, porque o senhor, eu trabalho na mesma empresa há 50 anos. O pessoal entrou estagiário, irmão, um miserável do estagiário, recebeu 3 promoções, o meu salário ainda é o mesmo. E é assim que a gente faz. A gente fica dizendo para Jesus por que ele não chegou antes, ou a gente, porque não sabe quem ele é, está dizendo o que aconteceu antes de ele chegar. E Jesus está assim. Porque a gente é muito visual. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei aonde você nasceu, eu não sei qual é a sua realidade, mas a realidade, quando ela se repete por muito tempo, ela impregna na gente. Vou ser bem claro, irmão, a gente absorve o contexto. Se você fica com gente doente muito tempo, a sua mentalidade é doente. Se você fica com gente negativa, você se torna negativo. Se você vive num contexto onde é opressivo, você se torna opressor. Isso é o ser humano. A gente adere. Então, se a nossa história não começou bem, não parece nunca que vai terminar diferente. A gente olha para trás, os nossos pais não deram certo, os avós não deram certo. Às vezes a gente vai caminhando na linha contrária e parece que tudo é igual. É isso que mais machuca no ser humano, porque a gente adere. Sem querer, a gente absorve. De uma certa forma, a gente só repete. Então, para o paralítico, lindo, aquilo ali não é só os 38 anos que passaram, aquilo ali é para o resto da vida dele. A gente tem a tendência de acreditar que a maneira que começa é parecida com a forma que termina. E eu quero que você entenda que não é dessa forma. Jesus é o único que transforma o antes e o depois. Ele muda tudo. Quando ele chega, as águas se dividem. É como se você... É como se você desse um reset. Sabe, é que você não é da época da fita cassete, né? Não, você não é não. Só quem é sabe a dor que era devolver filme alugado. Você lembra? A gente assistiu o filme e tinha uma multa de R$3 se você devolvesse sem rebobinar. Então você assistia e depois tinha que desassistir. Aí você apertava num botão e ele ficava... Olha os pais ensinando para os filhos. Tinha um negócio na minha época que era caneta Bic. Ela não servia só para escrever, ela servia para rebobinar a fita. A gente colocava a fita, fazia assim, lembra? Lembra do lado A, lado B? Aquilo era uma humilhação sem tamanho. A geração de hoje aperta uma coisa, um botão, stop. E o stop volta no começo. A gente não sabe, irmão, o que é isso. Porque na verdade a gente sabe, só não viveu na nossa época. Nossa época era muito mais complicado. Irmão, quando Jesus chega, Ele não dá um pause.
Ele não começa a partir da onde parou, a gente parou. Não. Ele começa a partir dele. Aleluia. Vou dar uma esperança nova para você. Lindo, não importa a forma que você começou a sua vida, o que importa é como vai terminar. E eu quero que você entenda, talvez o seu começo não tenha sido belo, talvez o seu começo tenha sido trágico, talvez até agora as marcas que você carrega são de dor, de angústia, de tristeza, mas eu quero dar uma boa nova para você. Ele chegou, e a partir dele não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que ele é. Maravilhoso, extraordinário. Eu quero declarar de Jesus sobre a sua vida que o que Ele vai fazer em você, através de você, será sobrenatural. Não vai combinar com o que você viveu durante muito tempo, não vai combinar com a tua geografia, não vai combinar com o lugar que você nasceu, não vai combinar com a criação que você teve. Será sobrenatural, vai ultrapassar o normal. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que está acontecendo? E você vai dizer: foi Jesus que chegou na história. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele chegou na história. Há uma esperança. Irmão, eu tô pegando 20 minutos e eu já tô suando. Irmão, é porque eu sei o final. O paralítico está justificando e Jesus está: quer andar? Jesus parou, ele falou assim: ei, calma, quer andar? Aí parou e falou: quero. Quando Jesus nos encontra, basicamente algumas coisas ele percebe de cara. Esse é o resumo de quem somos. Esperança está destruída, nossa identidade ela não existe, e a esperança de futuro também não. É normalmente essa forma que Jesus encontra o ser humano na sua maioria. É difícil quem vem de maneira inteligente. Vou explicar. Quando você ouve, analisa e decide. A maioria não. A maioria ouve, analisa, não decide. Aí vem a dor e fala: se você não decidir, vai doer pro resto da vida. Aí você fala assim: oh, eu me arrependo, tô aqui. É assim que a gente funciona. E aí quando Jesus chega, esse é o cenário, sem esperança, identidade destruída. E aí Jesus diz: ei, quer andar? Aí o paralítico viu que as desculpas não iam mudar muita coisa, e ele diz: quero. Aí Jesus falou: levanta. Poxa vida, irmão, tá todo mundo com tanto suspense, pensando: será que ele vai levantar? Eu acho que é isso que está acontecendo. As pessoas assim: será que vai, gente? Poxa vida, eu já vi tanta vez levantar, acho que esse não vai. Ai, Jesus. Quer andar? Quero, levanta. Aí o paralítico: levanta. Calma, faz barulho. Tem muito doente na casa. Se alguém descobrir, Jesus não sai mais daquele rolê nunca mais. O paralítico deve ter entrado levantado. Jesus, faz alarde não, que cada um tem uma hora certa para chegar. Eu vou chegar, calma. O que eu estou fazendo por você não significa que eu vou ter que fazer por outro agora. Não, agora é contigo, relaxa. Levanta. Aí o paralítico: pode ir embora. Ele: não, antes de levar a cama contigo. Pega a cama. E aí, para mim aqui é maravilhoso. Jesus diz: e vai para o templo e se apresenta ao sacerdote. Eu estou te poupando de muito detalhe, irmão, mas vou te falar algumas coisas que aconteciam com aqueles que eram doentes. Eles não tinham acesso ao templo. Por exemplo, um leproso, ele não podia acessar o templo. Alguém que tivesse uma doença infecciosa não poderia acessar o templo. E ele não era nem porque era infeccioso, é porque não se locomovia, não conseguia entrar naquele lugar. O lugar aonde poucos entravam. E Jesus está dizendo: eu quero que você vá em direção ao templo. Só que eu quero que você lembre do início da mensagem. Lembra, o que saía do tanque de Betesda em direção ao templo saía para morrer. Todos que banharam naquelas águas, quando saíam daquele lugar, saíam limpos, mas saíam para morrer.
pela primeira vez um homem está saindo daquele lugar. Ele não tocou nas águas, mas as águas que purificam chegaram até ele. Irmão, Jesus está mostrando, não é a água do tanque que muda, é Ele que é a água da vida que transforma todas as coisas. Não é aonde você toca, é aonde Ele chega. Não importa o lugar, Ele chegou, aleluia. E Ele está saindo agora em direção ao templo. E Ele não está indo para a morte, Ele está indo para declarar a vida. Um homem chegou na minha história, aleluia. E o nome dele é Jesus. E aí a Bíblia diz que ele chega no templo carregando a cama, e tem um homem lá dentro do templo ensinando. Jesus chegou primeiro, foi de Uber, não sei, só sei que já estava lá. E quando ele chega no templo e que ele olha aquele homem, tá todo mundo dizendo o que ele está fazendo com a cama. Era sábado, carregando cama, curado. Quem foi que fez? E aí quando ele chega no templo, ele diz: foi ele. Ele era cagueta, irmão. Foi ele. E aí todo mundo começa a dizer: ele, foi ele. E por isso que Jesus ficou famoso muito rápido, porque os milagres o cercavam. O nome de Jesus começou a ficar famoso muito rápido. Mas a questão X da história, ficou tudo bem. Oh, lindo, não quero que você passe desapercebido por isso. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Vai ficar tudo bem. Esqueçam as crises, as pressões que te colocam, a sensação de abandono que às vezes a gente sente. Não, lindo, Ele está caminhando na sua direção. Se você não tem força para chegar até Ele, Ele é o caminho que caminha até você. Sabe qual é a maior alegria do meu coração? Eu quero que você celebre junto comigo. É porque talvez essa mensagem agora, que a gente está pregando agora, daqui a algumas segundas-feiras, vai entrar na casa de milhares de paralíticos. Ah não, lindo, pelo amor de Jesus, fica felizinho comigo, porque talvez está chegando para você agora, mas amanhã vai ser para outro, depois para outro, e depois para outro, e depois para outro. E é assim que... Imagina, eu queria muito, eu sou sincero para você, que essa mensagem tivesse chego para mim, sabe? Porque o momento mais difícil da minha vida, eu não tinha ninguém para falar isso comigo. Eu imaginava o final pior possível comigo. A pior cena, o pior cenário, a pior história. O final mais triste era o final que eu tinha. Porque por mais que a gente hoje fale do Evangelho, mas um dia eu também estava no tanque de Betesda esperando pelo milagre. Talvez hoje pareça que não, porque já está tão diferente de como começou. Mas é isso, lindo, é muito diferente. Depois que Jesus chega, o seu começo não tem mais nada a ver com a forma que vai terminar. Porque se começou ruim, eu quero que você saiba, vai terminar tudo bem. Mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, Ele chega e Ele muda todas as coisas. Eu estava no dia que eu voltei para Jesus sozinho. Não tinha uma igreja, não tinha um pastor, não tinha ninguém. E foi Ele que veio. O paralítico não fez nada para ser curado, e eu também não fiz. Você também não fez. Sabe, Ele não vem até você porque você é bom, porque você fala mais alto, porque você chama atenção, ou porque você é melhor do que o doente que está do teu lado. Ele vem porque Ele vem. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele não atrasa, Ele chega na hora certa. Ele vem, Ele vem.
chegar uma hora que você vai olhar para a sua vida, e agora eu estou passando do final, que você não vai conseguir nem lembrar de onde você saiu. Eu vou falar mesmo claro para você. Você vai ter que ter memoriais para lembrar, porque senão você não vai conseguir lembrar. Porque vai ser tão distante da onde Jesus te tirou, que se você não se esforçar para lembrar, você não vai conseguir lembrar. Não vai lembrar do cheiro do tanque, não vai lembrar do cheiro da doença, não vai lembrar do cheiro do abandono, porque vai estar tão longe, vai estar tão distante, vai ser tão diferente, que você vai ter que ter um memorial para lembrar e ser grato a Jesus. Irmão, o paralítico tinha a cama que Jesus mandou ele levar. Então, bebê, deixa eu te dar um conselho. O dia que ele chegar na sua vida, e ele já chegou, se não ainda vai chegar agora, você vai ter que colocar um memorial para não esquecer, porque o tempo vai passar e você não vai conseguir sequer lembrar da onde você saiu, porque o lugar que ele vai te levar é tão maravilhoso, o destino que ele tem é tão sobrenatural, que você não vai reconhecer. Quando eu comecei a gravar essa mensagem, essa série, esse projeto, eram 32 pessoas sentadas no chão para ouvir uma palavra. Se eu não lembrar do primeiro vídeo, eu esqueço que começou pequeno, começou pequenininho. Quando Jesus me encontrou, era um garoto sem esperança. Quando comecei a pregar, eram poucas pessoas que ouviam. Mas o tempo passou, e quando o tempo passa, a gente percebe, quando ele chega, o final é totalmente diferente do começo. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é uma esperança verdadeira. Somos um antes, somos outro depois. Quando o Senhor chega é diferente, príncipe. Jesus, eu não queria chorar tanto desse jeito, não. Mas começou tão diferente, Jesus. E hoje está tão sobrenatural que não dá para acreditar que foi do jeitinho que era. Sabe, Jesus, o Senhor é a chave que muda a nossa história. O Senhor, quando chega, muda o nosso destino, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de pensar, altera a nossa visão de mundo, muda a nossa maneira de caminhar na terra. O Senhor é perfeito para mudar a história, Jesus. Não é sobre andar, é sobre te conhecer. Não é sobre sair da cama, é sobre caminhar do teu lado, é sobre reconhecer o Senhor. Tu és a fonte do nosso milagre, Jesus. E se não conseguirmos chegar até você, o Senhor sempre vai vir até nós, porque esse é o evangelho da cruz. Não é sobre nós te achando, é o Senhor que nos achou. Não é sobre nós o amando, é o Senhor que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E é isso, Jesus, cremos na tua palavra. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Interessante. Jovens, é o retiro dos jovens. Que bom que você está nesse vídeo. Eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus para você, assim como toda segunda-feira, 7 horas da manhã em ponto, sempre tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, bebê. Se você ainda não se inscreveu, é rapidinho, só para se inscrever. Ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem aqui. Aí
Isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, faz tudo que der, faz um checklist. Comentei, top, curti. E é isso, porque daí dá uma moral, o vídeo vai mais longe. A gente tá com uma meta, irmão, de chegar a 10 milhões de inscritos. Já pensou? Irmão, vocês já pensaram nisso? O dia que chegar, eu não vou ficar ansioso. Mas o dia que acontecer, nós vamos celebrar junto, porque é só Jesus que pode fazer algo assim. Mas Ele vai fazer. Vocês estão ficando bom. Vamos pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Diz o seguinte: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado de lentilhas, e Esaú veio do campo cansado. Estava ele desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te desse ensopado, pois eu estou com muita fome e cansado. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E então Jacó deu a Esaú o pão com o ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Decisão errada, decisão muito errada. O que era muito importante foi deixado de lado por aquilo que era temporário. Eu recebo muita pergunta às vezes de pessoas dizendo: como é a voz de Deus? Como eu sei qual é a vontade dele sobre a minha vida? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não? Essa é uma dúvida muito pertinente e corriqueira. Como que eu sei, sabe? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber? E é nesse inteirinho de ausência, às vezes, de resposta, que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. E se você observar, a grande maioria dos problemas que você está vivendo é fruto de decisões que você tomou. Ninguém tomou a decisão, foi você. Ah, é porque o meu marido, quem casou com ele? Ah, porque filho acorda 3 horas da manhã. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Ah, porque esse trabalho, quem foi e levou o currículo lá? Irmão, todos os problemas que a gente reclama foi a gente que fez. Foi as nossas decisões. Foi a gente que decidiu, foi a gente que quis. Portanto, olha que poderoso. As nossas decisões determinam muito sobre o que nós vivemos. Entende? E isso é muito perigoso, porque quando a gente olha para um homem como Esaú, largando mão da primogenitura, eu preciso que você entenda isso. Ser primogênito carregava uma bênção especial, uma honra diferente. Sabe, o primogênito tinha mais direitos. O primogênito a longo prazo tinha valor na casa, era o chefe da família, era o sucessor imediato. O primogênito tinha uma razão. Então entenda que quando Esaú nasceu, e veja, Esaú e Jacó eram gêmeos. E sabe o que é interessante? É porque no começo, quando Isaque e Rebeca estão para gerar Esaú e Jacó, a Bíblia vai dizer que os meninos lutavam dentro do ventre. Olha que loucura. E aí a resposta do Senhor foi: é porque dentro dela haviam 2 nações. Só que há uma coisa no texto incrível, diz: o mais novo governará sobre o mais velho.
Isso não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque o mais velho que governava sobre o mais novo. Só que é porque a decisão de Esaú estava clara. Sabe, havia sido predito. Lembra, Deus já conhece o final das histórias. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú está chegando cansado em casa, e Jacó, ligeiro, vivendo a fome, a fragilidade, fez para ele uma oferta. Quer algo que te satisfaça agora? Quero. Então me dá o que você tem de mais precioso, a tua primogenitura. Irmão, não existe lógica para isso. Você vai dizer, meu Deus, que absurdo. Não existe lógica para isso. Como que pode trocar o que é para sempre por algo que é temporário? Me diga você, que tem coragem de trair a sua família. Me diga você, que troca uma esposa por 15 minutos de sexo. Me diga você, que troca uma carreira por conta de R$1.000. Me diga você. Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. É as nossas decisões. E todos os dias tem alguém trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Todos os dias tem gente trocando o que vale a pena por aquilo que é trivial. Trocando uma vida inteira por minutos. Eu preciso ser muito direto com você, meu lindo. Todas as vezes que alguma coisa está para acontecer, tenha certeza, Deus vai te avisar. E sabe como eu sei? Porque acontece comigo. E eu pensava por um momento da vida que era só comigo. Não que eu seja melhor, mas eu pensava, poxa, Deus está cuidando de mim. Mas Deus está cuidando sempre de todos nós. Deus sempre avisa. Uma coisa você pode ter ciência, a Bíblia diz, não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Sempre terá plano B, sempre terá uma alternativa, sempre terá uma rota de fuga. Eu sentei com um amigo que tomou uma decisão que arrebentou com a vida dele por agora. E eu disse para ele, eu sei o que você está dizendo. Eu já tive oportunidades semelhantes, mas todas as vezes Deus me avisou primeiro. Eu estava querendo dizer para ele, eu acho que Deus não te avisou. E ele olhou para mim e disse, não, Dave, Deus falou comigo. Deus me avisou. Deus sempre avisa. A vida sempre dá sinais do que a gente precisa resolver. Eu vou ser bem prático com você, sabe? Nós queremos espiritualizar tudo, mas tem coisas que é só matemática mesmo. É só colocar no papel, é só ser inteligente um pouquinho, só. Bem pouquinho, não precisa muito não. É só colocar no papel. Na vida é muito simples, é prós e contras. Pronto. Você vai tomar uma decisão, faz a lista. A lista dos prós e as listas do contra. É simples. A gente diz, Senhor, manda um raio do céu. E o raio está no caderno teu. É só você ver ali que o contra dá 10 vezes mais do que o pró. Mas você está numa vírgula e está esquecendo da história inteira. E essa é a loucura de tudo, sabe? Todos os dias famílias se destroem, casamentos acabam, carreiras se acabam, vidas são despedaçadas por conta disso. Não colocou na frente dos olhos. É simples. Vou fazer tal coisa. Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive como se a vida não tivesse sequência. Como se fosse as séries que a gente assiste no Netflix, que tem séries que são assim, que a gente começa o capítulo e a história se resolve sempre naquele episódio, aí no outro já é outra história. Não, a vida não é assim. A vida é uma história só dividida em vários episódios. O que você faz hoje vai voltar no episódio 47 atrás de você. O que você faz agora no episódio 93 vai bater na tua porta. Ou daqui 9 meses. Eu conheço gente, irmão, que do nada apareceu uma mulher na casa dele, dizendo, lembra quando você tinha 16 anos? Irmão, ele estava com 30. Lembra que a gente foi no cinema?
E depois do cinema a gente foi fazer filme. E aí, pois é, tive filho. Tá aqui, ó, 15 anos. É seu. Chegou no episódio 180, irmão, da vida dele. Ele tinha esquecido, tinha 16 anos, mas da vida é assim. O que você faz agora reflete amanhã. A gente tem que tomar as decisões da nossa vida sempre pensando a longo prazo, não a curto prazo. Nós sempre que olhar para a nossa história, sempre pensando o que isso vai impactar na minha vida amanhã. Isso tem mudado a minha vida de uma forma radical. Eu não faço nada que me tire a paz a longo prazo. Se for desafiador, tem que ser rápido. Se me comprometer, tem que ser rápido, porque se for longo, eu não quero mais. Prós e contras. Se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou fazendo, sendo que aquilo que estou fazendo é o que Deus deseja, eu não quero. Prós e contras. Se me tirar de casa mais os dias que eu planejei com a minha família e com os meus filhos, eu não quero. Prós e contras. Princípios que são inegociáveis. Se bateu num princípio, eu não quero. Contra, não vai. Essa é a coisa da vida, é tão lógico. E a gente todo dia está tomando decisões erradas, ou está tentando se decidir baseado em sinais que a gente quer. E esse é o problema, porque quando a gente vive baseado em sinais, a gente começa a escolher os sinais que são positivos e negativos. A gente fala, Deus, fala comigo, Senhor. Aí um carro bateu, você fala assim, olha só, Deus está falando comigo. Não, irmão, só bateu o carro mesmo. Aí você fala, nossa, o ônibus atrasou. Você fala assim, olha só, esse é o recado de Deus. Não é. Eu preciso que você entenda. Quando Deus quer falar, você vai ter a certeza, não vai ficar criando estratégias de pensamento para dizer o que Deus está falando. Entende? É simples. É primogenitura. O que você tem de mais importante na vida? Primogenitura. Mas eu estou com fome. Mas a fome passa. Mas dá para você fazer a tua própria comida. Se esforça um pouquinho mais e cozinha para você. Não perde o que é para sempre por algo que é trivial. Irmão, isso aqui é para a vida. Chegar para um homem que está prestes a fazer ou cometer um crime, um adultério, e chega e diz para ele, mostra a foto dos filhos dele, diz assim, ó, é isso aqui que você vai perder. É pegar e mostrar para ele a foto da esposa de quando ele não tinha nada e dizer, ó, tá aqui, era essa mulher que estava com você. É pegar a esposa que está quase cometendo isso contra um casamento e mostrar os filhos dela e dizer, é isso que você está traindo, não é só um homem. É pegar a foto do casamento e dizer, essa aqui é a decisão que você tomou. Só que nem tudo na vida são flores, irmão, e nem sempre naquele momento vai ter, mas pode ter certeza, antes teve avisos. E é aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Deus sempre fala, a gente tem que estar atinado às coisas. Eu tenho cada dia mais tido mais responsabilidade com algumas verdades que digo, e essa é uma delas. Quando a gente observa o Evangelho, quando a gente está baseado na palavra, a gente fica distante desses tropeços que destroem a nossa vida. Tem uma coisa, irmão, eu tinha 19 para 20 anos, eu tive um encontro com Jesus muito incrível. E quando eu digo incrível, é que foi muito avassalador para a minha vida, sabe? E eu orava muito, eu orava em montes toda hora, e eu estava buscando a Jesus sempre. E não é porque eu queria alguma coisa, eu só queria conhecer mais dele. E eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito de oração, que eu saía da faculdade que eu estudava, ia para a igreja onde eu congregava, que era muito longe. Todos os dias da noite, 11 horas da noite, eu dobrava o meu joelhinho na igreja, e eu só dizia um negócio para Jesus, Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu te amo. E era aquilo, não tinha mais nada do que isso. Não era eu pedindo uma casa, ou pedindo para um dia estar aqui falando para vocês. Não era só dizendo que eu amava Ele. Só que teve um dia que eu estava com um ninho que eu tinha na rodovia indo, e acendeu uma luz vermelha no painel. Eu era muito inocente, era muito jovem ainda, não entendia quase nada de carro, mesmo gostando muito. A luz vermelha acendeu e eu pensei, não deve ser nada. Olha que incrível. Um perito. E na nossa vida é assim igual. A gente está levando a nossa vida, de repente uma luz acende, e a gente diz, não deve ser nada. Sério? Que você vai ser tão imprudente e não vai parar para ver o que é? Pois é, irmão, eu falei, não deve ser nada, e continuei. E quando eu estava quase chegando, e o motor explodiu o negócio tudo. Explodiu, eu estacionei o carro, e aí eu estava espiritual, falei, eu vou orar aqui mesmo, tá tudo certo. E aí eu me lembro que tinha uma lua linda, eu estava com o papelzinho de oração aqui no bolso, os motivos de oração, que eu não gosto por causa do TDAH, para não esquecer.
Eu nem sabia que isso é novo, é chique lá agora, né? Tudo é H. Aí eu li e tal. Daí meu pai chegou. Estacionou o carro dele e falou: o que aconteceu? Tá tudo vazando embaixo? Eu falei: não sei. Aí meu pai fez essa pergunta: por um acaso acendeu alguma luz no painel? Ah, irmão, eu tinha orado, mas consegui mentir naquela hora. Falei: pai, acho que não. Ai, irmão, que coisa terrível, que eu fui pra mecânica com ele, com meu pai, no outro dia de manhã. E aí o cara perguntou: não acendeu nada no painel? Eu falei: não. Aí ele falou: então quer dizer que a luz do sensor deve ter queimado primeiro. Eu falei: pois é, se eu ver, que loucura. Irmão, a luz que tinha acendido era a luz do óleo. Olha que coisa. Se eu parasse, não tinha que ter trocado o motor. O virabrequim estourou e quebrou o bloco embaixo e em cima. Acabou com o carro. Por conta do tonto que viu a luz acender e não teve coragem de parar. Alguns dias depois eu chamei o pai e falei assim: pai, preciso contar um negócio pra ti, pai. Sabe aquele dia do carro? Sei, filho. A luz. Tinha luz, pai, tinha luz. E era assim, pai, ó. Tinha uma bolinha, aí tinha um ponto de, ou como se fosse um parêntese, e um negócio assim, um ponto de exclamação no meio. Acendeu. Aí o pai falou: então... Que cena horrível, irmão. Meu pai olhando pra mim assim, eu envergonhado porque tive que sustentar na frente do mecânico, tive que sustentar na frente do guincho, sustentei na frente de todo mundo aquela mentira, e depois tive com meu pai que passou por mentiroso. Resumindo, a postura correta para quem não sabe o que é a luz é pare e ler o manual. Não é tão fácil. Por que a gente não faz? Deu problema? Ah, de novo, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Deu problema, acendeu a luz. Vai pro manual, bebê. Tá aqui tudo o que você precisa para viver. Tá aqui. Com quem eu devo casar? Tá aqui. Tá o nome dela? Não, mas tá o que ela tem que ser, como ela deve ser. O homem está aqui, irmão, e nós estamos lascados, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. As irmãs aí, ó, tem algo sobre vocês lá também, tá? Tem uma paradinha de submissão lá que as feministas piram. É, mas precisa não, tá lá, bebê. Sou eu que tô inventando, não é minha opinião. Tá aqui. Tá sobre o filho que você tem que ser. Tá sobre a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o funcionário que tem que ser. Oh, aquele desejo de atestado incontrolável do domingo à noite. Fala tudo aqui, fala sobre honestidade, fala sobre coração, fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre tudo. Esse é o problema, a luz acende, a gente toca o pau. Por isso que a gente vive colhendo consequências terríveis, porque não paramos quando Deus mandou parar. Porque de verdade, lindo, é só você observar, tudo que está dando errado está contra o que a palavra diz. Tudo. E tudo que está dando errado a Bíblia avisou antes. Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo pode conhecer. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais rápido, mais informativo. E eu caminho para um final, entendendo a postura certa, a prudência,
a prudência e a sabedoria é o que muda a nossa vida. A mulher me perguntou ontem, lembra que eu falei sobre ansiedade? Ela me disse: como vai ser o teu futuro? E o meu futuro, para mim, não tem a ver com o palco, não tem a ver com projetos, tem a ver com a minha família. O que eu disse para ela foi: de uma coisa eu tenho certeza, e por isso eu vou batalhar. Meus filhos estarão comigo, e a minha esposa será a mesma mulher que quando... Basicamente é uma coisa só: o meu Deus será o mesmo, minha esposa será a mesma e os meus filhos estarão comigo, porque o resto passa, fama passa, relevância passa, só uma coisa é longo prazo: quem está comigo todos os dias, e isso é o mais importante. Meu Deus, minha família. Meu Deus, minha família. E é isso, viver a longo prazo é: se afeta o que vale mais, não vale a pena. Se destrói o que é importante, não vale a pena. Não faz sentido. Escute bem, não faz sentido você trocar o que vai ser maravilhoso, extraordinário para uma vida inteira por aquilo que vai te dar prazer por poucos minutos. Não faz sentido você abandonar o que há de mais precioso por aquilo que é trivial e tem em qualquer esquina. Mas a vida é assim, você sempre vai poder escolher, e é a tua escolha que vai definir a tua história. Então, seja sábio. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não fira princípios. Não troque as prioridades por coisas triviais, e você vai ser feliz. Olha que coisa boa! Você vai ser feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem a qual o Senhor repreende, feliz é o homem cujo qual teme o Senhor. É isso, está aqui a felicidade. Não precisa bater em outras portas, não está na casa maior, no carro novo, na casa nova, no terreno, no empreendimento, na empresa. Não, está aqui. Esaú desprezou. Isso é uma coisa importante. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando o outro lado. Entende? Escolher e desprezar. Não dá para escolher dois caminhos, não dá para escolher dois senhores, não dá para escolher duas famílias, não dá para escolher duas estratégias de viver. Existe apenas uma. E é essa que deve entender e dominar o teu coração. Eu sonho com um dia, eu sei que é utópico, mas que as pessoas saibam fazer conta das decisões que tomam. Porque a grande parte delas, se colocasse na ponta do lápis, não faria sentido. Todo dia tem alguém me mandando uma mensagem dizendo que está endividado devendo para Jota. Todo dia. Irmão, se eu fosse fazer pix para todo mundo que pede, eu nunca mais ia viver, eu ia só fazer pix todo dia. E sabe por quê? Fizeram dívidas que não precisavam. Pegaram dinheiro para comprar coisas que não eram importantes. Se trancaram porque tomaram decisões erradas. Só que aí não é só aí que acaba. Aí o casamento é afetado, os filhos são afetados, uma família fracassa, outra vem e fracassa. Olha que loucura. Mas aí tem o contrário. Aquele que toma a decisão correta, prudente, sábia, consegue quebrar o paradigma, consegue fazer algo novo. Se quem veio antes fracassou, você fez diferente, e a partir de você começa a dar certo. Os teus filhos colhem da tua decisão, a tua família vai colher a partir da tua plantação. As coisas mudam. A loucura é pensar o seguinte. Eu falava com a minha esposa esses dias, saber que os nossos filhos nunca viram a gente brigar. E olha que tem dia que nós fechamos o tempo, irmão, a nuvem negra desce.
mas nós nunca deixamos eles verem. Nunca. Quando eu era garoto, o que eu mais via era isso. O pau torava. E eu ficava no meio indefeso, sem saber o que fazer. Meus filhos nunca viram. É eu que vou decidir. É a minha decisão. As luzes acenderam, vai pro manual. O manual está dizendo como faz. Tem que obedecer, senão vai a luz estragar, acender e o motor vai fundir. E a culpa vai ser só de quem? Minha. Peguei um chinelo, peguei assim pro meu filho: o que é isso aqui? E eles falaram: chinelo. Eu falei: serve pra quê? Pra colocar no pé. Pra mim não era isso não, irmão. Chinelo voava na minha época. Tirei o cinto, falei: pra que serve isso aqui, filho? E ele disse: para segurar a calça. Para mim não. Para mim era para fazer tatuagem. E fazer umas tatuagens bonitas, irmão. É a gente que escolhe. Se quem veio antes de você trocou a primogenitura, se quem veio antes de você tomou decisões erradas, você não precisa seguir a mesma linha. Pare tudo e recomece. Pare tudo e recomece. Ah, se você viver isso, lindo. Eu queria poder às vezes assim pegar a pessoa e falar assim: vem cá, tu vai fazer o que eu tô mandando, tu não vai fazer mais o que tu quer. Não dá. Recebi uma ligação ontem de uma pessoa desesperada por conta a vontade de fofocar que eu tenho, que tá tomando péssimas decisões. Eu falei pra pessoa: eu não tenho o que fazer. Se eu pudesse eu fazia, mas é a pessoa que tem que querer. Lindo, é você que é você só. Eu tô pregando, mas é você que decide o que faz. É você que decide o futuro da tua família. É você que decide o futuro dos teus filhos, se eles vão ser revoltados ou se eles vão ser filhos maravilhosos. É você. Não é ele que um belo dia decide ser um revoltado, é você que decidiu. Sabe, não é a sua esposa que um dia decidiu te deixar, não é vocês dois que decidiram juntos acontecer. Sempre tem sinal. Sempre tem sinal, sempre tem sinal. Na vida sempre tem sinal. Deus sempre manda os anjos dele para nos avisar. Deus sempre faz a gente ver. Sempre é a gente que fecha os olhos, a gente que não quer enxergar. Jacó roubou a primogenitura e Esaú perdeu para sempre. E esse é o problema. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Recebi a mensagem de uma pessoa hoje aqui, meu amigo. E partiu meu coração, porque não tem mais o que ele fazer. A vida já seguiu, as coisas já se desenharam diferente e agora perdeu. Acabou, o que sobra? A mesma história triste para o resto da vida. Triste, não é? Mas foi ele que decidiu. E quando ele estava decidindo, todo mundo estava falando: não faz isso, cara, tu vai destruir tudo, vai dar errado, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está fazendo, acorda, pelo amor, não faz isso. Todo mundo estava dizendo, ei, é um penhasco, você vai cair. Caiu. Que Deus tenha misericórdia, que essa mensagem chegue para você agora, antes da decisão. Que essa mensagem chegue para você agora, antes de qualquer decisão que você vá tomar, para que a tua vida seja preservada. Há uns salmos na Bíblia que diz: olha que forte isso, porque saímos do esconderijo do Senhor, fomos alcançados pelas flechas. Olha isso, porque saí, as flechas me pegaram. Sabe o que significa? Se tivesse ficado, não tinha flecha nas costas. Se
Se tivesse ouvido, não teria perdido. Se tivesse parado, refreado, não teria perdido. Então agora, lindo, dá tempo. Em nome de Jesus, a luz acendeu, para. A luz acendeu, segura, vai para o manual, observa. Se tiver que pedir perdão, volta, pede perdão, conserta. Mas não continue com a luz acesa. Faça a luz parar de acender. Resolva o problema. É como o cinto que quando você entra no carro e ele fica apitando até você colocar. Coloca o cinto o mais rápido possível para o barulho parar, meu lindo, e você seguir a vida logo. Tome cuidado com as suas decisões. Jesus, obrigado pelo temor. Obrigado pela seriedade da tua palavra sobre nós, Jesus. O Senhor sempre está cuidando de tudo. O Senhor sempre está olhando para nós, Jesus, sempre. E obrigado. Obrigado porque o Senhor vê coisas que a gente não enxerga, porque o Senhor observa movimentos que os nossos olhos carnais não veem. E obrigado, Jesus, porque as luzes acendem e a gente, Senhor, não vai ser negligente com elas, Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminhar, que faz vermos as pedras que estão nos caminhos para chutá-las para longe. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não vamos decidir de maneira imprudente. Seremos sábios, Senhor. Dá-nos sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. A gasolina, né, irmão? Tá caro, vai dar uma acabadinha. Ô, gente, eu estou muito feliz que você está nessa palavra. Eu tenho um recado de Deus, uma mensagem de Jesus para o seu coração. Se eu puder te dar um conselho, tira os empecilhos, sabe? As distrações, para você poder ouvir essa palavra e ela entrar dentro do teu coração. Eu só vou te pedir um favor antes da gente começar. Se você tem até sininho aqui, irmão. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E tem muita gente que escolhe começar a semana da melhor maneira possível. E eu quero que você faça parte disso. Toda segunda, 7 horas da manhã. Então faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho e já pega esse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda pros irmãos, manda nos grupos de família. Nem como seja como indireta, mas manda pra alguém. E os 10 milhões, é verdade, nós vamos chegar. Nós não vamos desanimar, nós vamos chegar. Nós vamos estar juntos na festa. É isso. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Ai, Jesus maravilhoso. Não vamos desanimar, gente. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz o seguinte: ide agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos e teremos um ganho, porque vocês não sabem o que vai trazer amanhã. O que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Uau, vou dizer pra você como isso aqui nasceu. Primeiro, apanhei muito. Nossa, como apanhei. Nessa área, irmão, eu tô calejado. Tô cansado de me decepcionar porque quis fazer do meu jeitinho, sabe? Você conhece o tal do jeitinho brasileiro? Ai, não conhece os anjos? Você conhece sim, irmão, você sabe o que eu tô falando. Agora, eu apanhei muito nesse negócio de viver já, sabe?
de fazer isso aqui. Ah, porque agora eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer tal coisa, aí eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer... E aí a vida fica assim... A gente, não, mas eu que eu planejei. Aí você fala assim... Aí você fica... Nossa, porque Deus não me ouve, porque Deus não faz nada que eu quero. A gente parece umas criancinhas de creche, irmão. Sabe, a gente cobra de Deus algo que Ele não prometeu pra gente. Chega e fala assim, poxa vida, céu, por que o Senhor não faz o que eu quero? Porque não. Irmão, eu tenho 3 filhos, se eu fazer tudo o que eles querem, acabou. Eu tenho um que fala toda hora pra mim, docinho, pai. Toda hora, ele olha pra mim e fala, papai, docinho. Poxa, já almoçou? Não, pai, docinho primeiro. Ele acaba de almoçar de docinho, pai. Ele vai pro colégio de docinho. Ele volta do colégio docinho, docinho. Antes de dormir, de um docinho só. Imagina se eu for dar todas as vezes o que ele pede, eu vou matar o menino? Tenho vontade de dar? Tenho. Porque ele pede tão bonitinho. Docinho, pai. E ele convence. E ele chega e diz pra minha mãe, deixou. Ai, irmão, não é fácil. E a gente não dá porque sabe o mal que faz. A questão é, isso aqui foi algo interessante. Esse ano, aconteceu um negócio. Uma menina de Balneário Camboriú postou um vídeo falando de como ela aceitou Jesus, que foi através de um vídeo meu. Eu achei tão lindo o vídeo, mas eu tava sem paciência. Eu não vi até o final e compartilhei. Ai, meu Deus. Aí no começo do vídeo, só Jesus, irmão. No começo do vídeo, ela tá, nossa, porque eu aceitei Jesus. É lindo o vídeo, lindo. Mas no final do vídeo ela diz, agora eu vou casar. E eu quero que o David faça o meu casamento. Ai, Deus, né? Eu não faço casamento. É muito difícil, por quê? Porque a nossa agenda é muito difícil. A gente tem família que tem que ficar em casa, confusão. Irmão, eu amo ficar em casa quietinho. Quando eu tô em casa eu quero só fazer uma coisa. Nada. É bom. Então, aí todo mundo começou a mandar mensagem pra mim. E aí, vai fazer? Eu fazer o quê? Gente, o que eu vou fazer? O casamento? Foi que casamento? Aí alguém me ligou e falou assim, tu viu o vídeo até o final? Eu sou da minha equipe. Tu viu o vídeo até o final? Eu falei, não vi, então vê até o final. Aí eu vi. Aí já era tarde demais, irmão. Aí eu mandei mensagem pra menina, qual é a data? Você ri, né, irmão? Você ri que não é você. Aí ela falou a data. Eu falei, aniversário da minha filha. Aí minha esposa falou, eu mudo a data. Eu falei, eita. Não, mas não vai dar pra chegar, nós alugamos helicóptero. Eu falei, ei, meu Deus. Então, resumindo a ópera, fiz o casamento da jovem. E foi lindo o casamento deles. Lindo, lindo, lindo. Um casal lindo. Casal que você percebe que Deus realmente colocou ali um na frente do outro. Lindo. O raio. A teoria do raio. Nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Agora eu olho o vídeo até o final antes de compartilhar. Falo, Senhor, não quer me comprometer. Mas brincadeiras à parte. Lindo, se for da vontade de Deus, quem é nós para dizer que não? Mas vai ter que orar muito. Não desanima. Irmão, mas brincadeiras à parte. Fiz o casamento, foi lindo. E essa semana apareceu um vídeo dela pra mim de novo. Aí eu fiquei com medo, falei, será que é de novo? Brincadeira. Mas daí, a primeira frase do vídeo que apareceu foi: cansei de me decepcionar. E aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe? E eu comecei a olhar pra minha vida, comecei a olhar pra história, comecei a olhar pra Bíblia. E aí eu comecei a imaginar o seguinte: qual eram os planos, por exemplo, de Pedro antes de Jesus chegar na vida dele? Já imaginou que Pedro tinha uma vida antes de Jesus chegar bem diferente? Imagina, o que Pedro pensava? Assim, Pedro, eu vou ser um pescador de peixe, talvez eu fique rico, alguma hora eu vou pegar uma safra boa. Não sei. Vou tirar minha sogra da minha casa, não sei qual era o plano dele.
Olha Deus falando aí, ó. Imagina qual que era o sonho de José antes de Deus dar o sonho dele para José. Qual que é o sonho, por exemplo, que Abraão tinha antes de se tornar pai de multidões? O que esse homem pensava? Imagina Maria, mãe de Jesus, uma menina. Qual era o plano dessa garota antes de Jesus chegar e ser o Salvador que nasceu dela? De um anjo Gabriel entrar na casa dela e falar: ei, eis que você conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus, e o reinado dele não terá fim. Qual era o plano dela? Eu não sei, mas o que a gente precisa entender é que todo mundo tem um plano antes de o plano original se apresentar. E esse é o problema. A frustração nunca é do plano original. A frustração é sempre do plano B, que a gente acha que é plano A. É aqui que o negócio mora. E é aqui que todo mundo se decepciona e vive se decepcionando a vida toda, e demora para entender que se você não quer passar por decepção, você precisa entregar para Jesus logo a história para Ele comandar. Obrigado, irmão, glória a Deus. Vou precisar de você de novo. Se você quer parar de se decepcionar, você precisa entregar logo para Ele o plano e dizer: Jesus, toma agora, faz do teu jeitinho. Porque nós vivemos dando com os burros na água. Irmão, seja sincero, quantas coisas que a gente planeja que dá errado. Irmão, parece que o mundo conspira contra a gente. A gente fala: hoje eu vou sair de guarda-chuva, dá um sol, e aí a gente diz: nossa, deu sol ontem. Aí você não leva o guarda-chuva, e aí a maior chuva da história dá naquele dia. A vida é assim, você entende? Aí a gente diz: nossa, amanhã eu vou a tal lugar, e coisa, e tal e coisa, e tal. Aí o pneu do carro fura. E aí você fica o quê? Frustrado. Por quê? Porque você não queria aquele resultado, você desejava outro, mas a vida te trouxe algo diferente. Eu sei que a pergunta que fica é: como que eu resolvo esse problema? Como que eu paro de me decepcionar? E aí o vídeo dela me ajudou. Eu fiquei olhando assim e falei: nossa, que bonitinho. Aí ela mostra o vídeo do casamento dela. E eu vi eu lá. Tava bonito, casando ela. E aí eu me lembrei do vídeo dela, de quando ela estava me convidando para casar, era o golpe. E ela contando a história dela antes de Jesus chegar. Como ela era, como era a vida dela. E aí eu começo a entender que a vida sem Jesus é um mar de frustrações repetidas. A vida longe dele é um problema atrás do outro. Planos que não acontecem, sonhos que não se realizam, ideais que não se manifestam. E a gente vive frustrado a vida inteira, reclamando de tudo, da vida, de tudo, porque a gente sempre está frustrado porque aquilo que a gente planejou não aconteceu. Eu vou ser bem sincero com você: antes de fazer o que eu faço, eu já tomei tanto golpe nessa vida. Irmão, pirâmide mesmo, devo ter caído umas 3. Uma piramidezinha que está começando é tentador. Brincadeiras à parte. Negócio que eu tomei golpe, abri 2 negócios na vida, irmão. Tudo porque eu queria viver o meu plano. Fui ser advogado. Abri o escritório. Primeiro ai, não pode falar, né? Você vai que dar processo, né? Levei golpe, pronto, só precisa saber disso. Aí o primeiro dia cliente já não veio pra mim o dinheiro, você não vai voltar mais, pode sair do escritório. Sério? Frustrei. Aí abri outro negócio, golpe, roubado de novo. Tudo que eu tentei, irmão, tudo, e não deu certo. Irmão, se eu quisesse vender vassoura, ia chover na cidade, não ia ter mais poeira. Não dá pra entender, irmão. Se eu quisesse vender guarda-chuva em Joinville, nunca mais ia chover, até eu falir a empresa de guarda-chuva. Porque tem coisas na vida que a frustração que pra gente dói é Deus afunilando o caminho pra gente chegar num lugar. Oh, meu Deus, vou de novo, gostei.
tá dando errado pra gente, a gente tá frustrando, mas é Deus afunilando o caminho pra gente chegar no lugar. Sabe, a porta fecha, a outra fecha, a outra fecha, e a outra fecha de novo, e aí a gente chega numa porta, e a gente diz assim, ai, será que agora abre? Abre. Tem uma pessoa atrás. Jesus. Aí, a pergunta de Jesus é, planejou o quê? Vocês planejaram que vocês iam para a cidade, Tiago 4, iam para outra cidade, iam vender, iam morar um ano. Bebê, o que é a vida de vocês? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você, para de tentar sozinho. Para de tentar viver a vida do jeito que você quer e começa a observar o plano que eu tenho para você. Para de bater em várias portas e abre a porta que eu já deixei aberta para você entrar. Para de tentar fugir do caminho se você sabe que não existe outro caminho. É Ele e acabou, meu lindo. Desiste de tentar controlar sua vida rápido. Quanto antes você desistir de controlar, menos você vai se frustrar, mais feliz você vai ser. A melhor coisa da vida é dizer, Jesus, toma! E ver a mãozinha dele fazendo assim, obrigado. Irmão, a vida muda radicalmente e a gente para de frustrar. Porque tem um texto de Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz, consagre os teus planos ao Senhor e você será bem sucedido. Irmão, você entendeu que doideira? Olha o que a palavra está dizendo. Consagre os teus planos ao Senhor e você será bem sucedido. Então significa que tudo que eu dizer para Deus, Deus vai fazer? Porque é isso que a gente acha. A gente chega, Deus tem uma ideia. Irmão, eu fico imaginando que Deus fica olhando pra gente assim, ó. Ai, que vontade de resetar. Irmão, quando você tá com o telefone dando bug assim e um negócio começa a travar, o que você faz? Desliga. Irmão, não dá vontade. Eu imagino que Deus fala assim, tá de novo enchendo a minha paciência. A gente chega pra Deus e diz, Deus, esse é o plano. Aí Deus tá assim, ó. Aí a gente fala, pois é, Senhor, eu quero fazer isso. Eu tomei uma decisão, isso aqui, ó, eu pensei, eu vou fazer isso aqui. Aí Deus tá... Aí ele fala assim, então, Senhor, eu posso? E Deus não fala nada. E a gente, Deus não falou. Deus ficou tão de surpreso que não teve palavras. Deus olhou e falou assim, nossa, perdi as palavras. Aí a gente faz e aí dá errado. A gente diz, poxa vida, Senhor, tu me abandonou. Ele nunca nem entrou contigo. Irmão, você chamou ele para sócio, ele não entrou com nem 1% na sociedade. Você se lascou sozinho. O prejuízo é só teu. E Deus está assim dizendo, perguntou e não esperou, me chamou e não deixou entrar. Tu quer algo que eu não quero, tu deseja algo que eu não desejo, tu não sabe o que eu conheço, tu não escuta as conversas que eu escuto, você não está no final da história, eu já estou lá, você sabe pouco sobre nada e eu sei tudo sobre tudo. Irmão, eu imagino. E aí eu e minha esposa, a gente sempre fala isso, nós estamos tudo planejando, fazendo plano, meta e planilhinha, e sobe 10, tira 3, vai 4, tira 4. A gente fala assim, Deus deve estar olhando e fala assim, sai fora, atrapalha não. E aí, irmão, muda quando a gente faz diferente. É quando a gente chega para o Senhor e diz, Jesus, esse é meu plano, mas eu preciso do Senhor dar match com o que eu estou criando aqui. Pedro queria ser pescador. Tudo bem, vai ser, mas não vai ser de peixe. Não vai ser de peixe não, vai ser de almas. Abraão queria ser pai, mas não vai ser pai de um não, vai ser pai de multidões. Maria podia até querer ser mãe, mas não vai ser mãe de um menino, vai ser mãe de um Salvador, que vai mudar a vida do homem entre antes e depois. Entende? O plano da gente é isso aqui, e o plano do Senhor é, porque eu, o Senhor, tenho
planos que são maiores do que os seus. Planos de fazer o bem, prosperar. Esses são os planos do Senhor. E a gente está dizendo, Senhor, mas faz o meu. A gente é ruim de criatividade, irmão. Seja sincero, de verdade. Você acha que humanamente o Pedro naquela manhã que saiu naquela noite que saiu para pescar, imaginava o que esperava ele na manhã seguinte na praia? Você imagina que Maria, lavando a loucinha na casa dela, imaginava o que segundos depois iria acontecer, um anjo iria entrar? Você imaginava? Você acha que ela ficou esperando o anjo, limpou a casa para o anjo entrar? Essa é a loucura de tudo, lindo. A gente não sabe o que vai ser a nossa vida amanhã. A gente não sabe. Tem coisas que eu vivi na minha vida que foi tão de surpresa que era impossível acreditar. Vou falar uma coisa pra vocês, irmão, que eu tô louco de vontade de fofocar pro mundo todo. Sangue de Jesus me segura, Senhor. Ó, irmã mais fofoqueira que eu lá, tá vendo aí, ó? Irmão, tudo tem multa hoje, né? Nós gravamos um especial agora. E esse especial... Irmão, que tá gravando, daí fica pior que tem muita prova. Irmão, esse especial vai entrar num lugar que nunca entrou uma pregação do Evangelho antes. E aí a gente fala assim, nossa, será que vai dar mesmo? E deu. Aí nós mandamos assim, assiste primeiro, porque vai que vocês desistem. Aí foi, a pessoa disse, aprovado. Falei, ei, Jesus. Aí nós pensamos, vamos gravar no Ibirapuera, um lugar mais top do Brasil, 10 mil pessoas. E nós falamos assim, nossa, que Deus ajude, que pelo menos lote baixo. Esgotou em 12 horas. Aí a gente, calma, irmão. Nós tudo assim, ó. As dívidas batendo a porta, os agiotas aqui esperando nós para pagar as contas. Porque tudo vai na frente. Aí essa é a loucura. A gente não tinha como imaginar aquilo. Um dia antes, não tinha como imaginar o que Deus iria fazer. E essa é a graça de entrar no plano dele. Quando a gente entra no plano dele, a gente começa a ver o que os nossos olhos nunca viram, começa a ouvir o que os nossos ouvidos nunca ouviram, começa a viver o que a gente jamais imaginaria viver. E quando a gente menos percebe, a gente saiu do natural para o extraordinário. A gente saiu do ordinário para o milagre sobrenatural de Deus. E a gente está caminhando por um milagre no meio da tempestade e dizendo, Deus, como foi que eu vim parar aqui? Como foi que eu vim chegar nesse lugar? O que foi que aconteceu? E aí Deus vai dizer, meu plano, bebê, cola comigo que tu brilha, vem comigo que eu apareço através de você, caminha comigo, anda junto. Irmão, porque quando ele faz, a glória não é nossa, a glória é dele. Quando eu planejo e executo, é minha. Mas quando ele planeja e faz acontecer, é dele. E por isso que é bom viver o plano dele, porque tudo na vida é para ele. A glória é dele, o louvor é dele, é o nome dele que vai aparecer, é dele, por ele. Então, irmão, vou falar uma coisa pra você, bebê. Cansou de ficar decepcionado, de se frustrar, de bater com os burros na água, de planejar e nunca acontecer? Simples. Apresenta o plano primeiro para Jesus. Conta tudo para ele primeiro, diz, Jesus, se for isso que o Senhor quiser, eu estou preparado. Mas se o Senhor quiser cancelar tudo, fazer tudo de novo, o plano é teu, a minha vida é tua. Faz, Jesus, a tua vontade é melhor do que a minha. E o que acontece? Simples, a vida muda. Não é mais o que eu controlo, é o que ele governa. Não são mais o que os meus olhos enxergam, é aquilo que ele já viu. Lindo, se você puder entender isso, você muda a tua vida de maneira radical. Você se torna o que a gente chama de imparável. É difícil parar alguém que está vivendo o plano de Deus, irmão. Difícil porque o chefe é ele. Irmão,
Você imagina se entrar num plano que o dono do plano é o Senhor Jesus? Quem pode parar? Imagina você viver uma vida que Deus planejou. Quem é que pode impedir? Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmão. Eu fico olhando os negócios assim, fico imaginando o Pedro bateu de frente com Jesus na praia, Jesus mudou a vida dele. Moisés bateu de frente com o Senhor e a vida dele mudou. Abraão bateu de frente com Deus, a vida dele mudou. Maria, todo mundo que Deus entrou na história, a vida mudou. Não está entendendo, né, bebê? Quer que a vida mude? Deixa ele entrar na história. Deixa ele governar todas as coisas. Deixa ele governar. Mas aí, irmão, você vai ser tentado. E eu termino aqui. Você vai ser tentado a tirar o plano da mão dele. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Tirar da mão dele aquilo que ele desejou. Porque Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você. Mas o que Deus mais ama é quando a gente devolve. É quando a gente diz: Deus, eu posso escolher, mas eu prefiro que o Senhor escolha por mim. Deus, eu tenho planos legais, mas eu prefiro que os planos do Senhor. A loucura disso é o dia que eu acho que foi o dia mais difícil para mim. Eu já devo ter contado isso algumas vezes, mas foi o dia da minha formatura da faculdade. Para quem chegou agora, a gente é formado em Direito, eu e a Paulinha, e eu fui chamado para ser o orador da turma, de 4 turmas que se formaram simultaneamente. E aí eles me chamaram para fazer o discurso. E eu, irmão, sou uma lástima para falar, para escrever um discurso. Imagina, irmão, eu não sei. Eu acho muito chique, acho bonito quem fala, mas não consigo. Eu não consigo ler as coisas, eu me embaralho todo, me perco, eu acabo com tudo. E eu tentei naquele dia escrever. Escrevi um pouco, falei, deixa pra lá, eu vou no flow. Irmão, todo mundo subia com papel, coisa mais linda. Eu subia de mão a banana. Falei, ai Jesus, tá todo mundo com papel na mão, Senhor. E eu tô aqui só no suspiro do gato. E aí, irmão, cheguei na tribuna, todo mundo esperando um discurso que emocionasse. Porque é o que eles esperam, né? Tem que emocionar todo mundo. Irmão, e aí eu comecei. Coisa linda. Daqui sairá o futuro da advocacia brasileira. Os promotores de justiça, juízes de direito, desembargadores, procuradores federais. Uau! E eu sabia que tinha uns ali, irmão, que para estagiário não ia dar, né? A gente caminhou, tinha gente assim que ia para a faculdade só porque a mãe obrigava. A gente sabe, quem estuda aqui sabe. Quando você está na faculdade, você sabe que tem você fala assim, mas às vezes surpreende também. E irmão, mas eu estava com fé. Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Eu tinha amigos ali, tô torcendo por eles, e meus amigos, e eu, doutores, promotores. E aí o Espírito Santo veio dentro do meu coração e falou: e daí vai sair um pregador da minha palavra. Glória a Deus, porque não é você que estudou 5 anos. Aí, irmão, ninguém chorou. Eu caí num choro. Eu comecei a chorar. 5 anos estudando. Uns professor miserável, um curso difícil, e tem que estudar, senão não passa. E a gente queria, não dá, é um negócio difícil. 5 anos, e quando eu termino, eu digo, não vai viver isso aqui. Ah, irmão, eu me lembro que eu falei assim, Senhor, mas pelo menos deixa eu pagar o fiéis. E eu vou te falar uma parada do fiéis, irmão. O fiéis que eu fiz era assim: 18 meses depois de formar tem que começar a pagar. Só quem é pobre sabe, irmão. É que os ricos aqui tá assim, nossa, o que é isso? Não sei. 18 meses eu tinha para fazer, para passar na OAB, começar a advogar, pegar uns porta de cadeia bom
e pagar pelo menos a faculdade. E aí Deus falou: tem um outro plano para você. Graças a Deus. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Com o TDAH que eu tenho, irmão, eu ia confundir tanto nas petições dos outros, ia prender um, soltar outro, ia acabar com tudo. Mas estava tudo combinado, né, vida? Minha esposa ia escrever as petições e eu ia pro juiz. E Deus olhou e falou: não. Deixa eu falar uma coisa para você, lindo. Talvez o que você planejou é muito longe do que Deus quer. E talvez você vai até conseguir finalizar alguma coisa, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: daqui você não vai passar mais. Ou você dá o controle, ou vai viver se decepcionando. Porque o que eu tenho para você é muito melhor. O que eu tenho para você é muito maior. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. O que Deus tem sobre você, para você, é muito maior do que os teus olhos imaginam, o teu cérebro imagina, os teus olhos enxergam. É muito maior. E em nome de Jesus, se você entregar nas mãos dele a sua vida, vai acontecer. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Eu fui o primeiro a se formar. E eu tinha que dar uma notícia para minha mãe. E o dia que eu disse para ela, eu frustrei demais ela. Ela ficou muito decepcionada. Eu dizia: mãe, eu não vou conseguir, mãe. O meu chamado é maior do que eu. Eu não consigo ver, mãe, o horizonte, mãe. Toda prova da OAB que sai para fazer, eu tenho agenda para pregar. Eu não consigo, mãe. E a minha mãe dizia: não, filho, tenta pelo menos, tenta, você consegue dividir, fazer as duas coisas. Aí um dia eu fui pregar na igreja que a minha mãe era membro. E foi tão lindo aquele dia. Mas o mais lindo foi o final. A minha mãe foi me encontrar na beirada do palco, do púlpito. E quando eu desci, ela me abraçou chorando e disse: filho, a mãe precisa te dizer uma coisa. Esquece tudo que a mãe falou. Você não vai ser um advogado. Deus te chamou para falar dele para as pessoas. A mãe abençoa você, meu filho. A partir de agora, a mãe nunca mais vai te perguntar sobre nada. Se existe alguém perto de você que não acredita nos planos de Deus na sua vida, fique tranquilo, Deus vai mudar o coração deles. E em nome de Jesus vai acontecer. Minha mãe sempre via mensagem de segunda-feira. Viu, mãe? Valeu a pena. Jesus, chega de decepção, chega de frustração, Jesus, chega. Nós não queremos viver uma vida onde a gente controla, não queremos viver uma vida onde a gente governa, Jesus, chega, controla, determina os planos, faz tudo novo, Jesus. Tu és o dono de tudo, Tu és o dono da nossa história. Os teus planos são melhores e maiores do que os meus. Em nome de Jesus, Pai, está nas tuas mãos o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. É isso que nós vamos viver, porque é perfeito e é melhor. Em nome de